Fala, meu terceirão, e aí, tranquilidade? Pessoal, vamos inaugurar essa nova modalidade de dar aula hoje aqui no meu canal. Mas o que vale mesmo é o conteúdo e não a minha imagem. Vamos lá? Bom, a gente já deu completo polinômios e números complexos. Hoje a gente vai iniciar geometria analítica, bem na tranquilidade. Quero que vocês entendam, pratiquem, porque a meta tá lá na frente, se Deus quiser. Certinho? Bom, essa é uma parte inicial que provavelmente você já viu na sua vida, que é falando um pouco sobre o sistema cartesiano, falando dos quadrantes, primeiro, segundo, terceiro quadrante. Um ponto, ele tem um x e um y. O x tem um nomezinho diferente, né? Abscissa. O y, ordenada, tem isso também. Esse ponto que está no meio a gente chama de origem. Enfim, são a nomenclatura de algumas coisinhas, de alguns pontos do eixo cartesiano, sistema cartesiano ortogonal. Belezinha? Lembre-se que um ponto é sempre o x e o y, nunca y e x e y. Distância de dois pontos. A distância de dois pontos, por exemplo, aqui eu tenho um ponto A e um ponto B. Ó. Aqui eu tenho um ponto A e um ponto B. Vamos pensar em número? Se aqui fosse 5 e aqui 3. Qual é a distância daqui? 2, né? Mas que 2? Como é que você fez esse 2? 5 menos 3. Ou 3 menos 5. Mas vai, Samuel, 3 menos 5 vai dar menos 2. Só que a distância aqui é em módulo. Ou seja, fazer 3 menos 5 ou 5 menos 3 dá no mesmo, porque está em módulo. Certinho? Então isso é a distância de dois pontos. Final menos inicial. Ou inicial menos final, já que a gente não está olhando o sinal, já que está em módulo. Essa fórmula aqui, eu acho que é uma das mais importantes da vida da pessoa no terceiro ano, porque ela cai muito nas questões desse assunto. Porque ela é uma fórmula de distância, mas ela não cai só nessa parte, ela cai em outros aspectos do assunto que a gente vai ver lá na frente. Como é que o cara chegou nessa fórmula? Observe que aqui eu tenho um ponto A, tem um XA e um YA, e um ponto B, XB, YB. Então, qual é a distância aqui? Em X é o final menos o inicial. E aqui também, ó, em Y, final menos o inicial. Observe que a distância entre esses pontos formou um triângulo, que aí eu uso Pitágoras e chego aqui. Pitágoras, que é a hipotenusa? Distância é a hipotenusa entre A e B ao quadrado igual, tira esse quadrado, né? Já bota a raiz. XB menos XA, que é um cateto, e YB menos YA, que é outro cateto. É um triângulo retângulo. Então, distância é igual a raiz da subtração das coordenadas de x ao quadrado e também de y ao quadrado. Belezinha? Lembrando que o ponto sempre vai ter x e y de cada ponto, ou seja, XA, YA do ponto A, XB, YB do ponto B. Fica esperto nessa fórmula, viu? Fica esperto, cai muito essa fórmula. A outra parte. Vamos lá. Ponto médio. O ponto médio, o próprio nome já fala mais ou menos o que é, né? É o ponto que está no meio de outros dois pontos. Então, esse ponto M, ele está no meio do ponto A e o ponto B. Mas todo ponto tem o quê? X e Y. Então, A tem um X de A e o Y de A. E o B tem um X de B e o Y de B. E o que é o ponto médio? É a soma dos X de A e B sobre 2. Pronto, achei o X médio. E a soma dos Y de A e de B sobre 2. Achei o Y médio. Então, o ponto médio é formado por x médio e y médio. E como é que acha o x médio? É a soma dos pontos sobre 2 e de y, consequentemente, parecido, né? Análogo, bem próximo. É a soma dos y sobre 2. Belezinha? Então, ponto médio sobre 2. Soma as coordenadas de x sobre 2 e de y sobre 2. E o baricentro, as coordenadas do baricentro, é bem parecido com de lá, só que o baricentro é sobre 3. É a mesma conta, só que é sobre 3. Por que sobre 3? Porque o baricentro tem que ter 3 pontos.
Baricentro é o ponto de encontro das medianas. Aí, Samuel, eu não sei o que é mediana, sabe? Mediana é a linha que sai de um vértice e vai até a metade do lado. Então, daqui para cá está na metade do lado. Daqui até aqui está na metade do lado. Então, isso é mediana. Então, o que é mediana? É a linha que sai do vértice e aterriza na metade do lado que está em frente a esse vértice. Belezinha? E a fórmula é a mesma, ó. Só que é sobre 3. E baricentro a gente usa G para baricentro. XA mais XB mais XC, que são 3 pontos. E a mesma coisa para Y do baricentro. YA mais YB mais YC sobre 3. Ou seja, se você souber baricentro, provavelmente você vai saber ponto médio, porque ponto médio é sobre 2, baricentro é sobre 3. Lá é 2 coordenadas, aqui são 3. Beleza? E para acabar essa parte teórica do assunto, alinhamento. Para saber alinhamento, para entender, eu preciso lembrar de determinantes, né? Então, no alinhamento, eu vou te dar 3 pontos, ou seja, cada ponto tem seu X e seu Y, e eu vou colocar dessa maneira daqui, ó. Aqui só a galera de X e aqui só a galera de Y. E aqui, Samuel, eu boto tudo 1. É regra, só. Por quê? Siga a regra, tudo 1. E se essa conta der 0, a gente vai fazer na instante, mas se essa conta der 0, eles estão alinhados. Ou colineares. Falar alinhados ou colineares é a mesma coisa. É a mesma coisa de falar Samuel e Samuca. É a mesma coisa. Certinho? Então, falar alinhados ou colineares, mesma coisa. Ah, Samuel, mas não deu diferente de 0. Deu 1, deu menos 5, deu 8. Se der diferente, eles não estão alinhados. Está aqui, ó. Estão alinhados. Se der 0, não estão alinhados. Se não, der 0. E quando não dá 0, eles são os vértices de um triângulo. Claro, né? No triângulo, as linhas não estão alinhadas como nesse gráfico aqui, ó. Belezinha? Vamos aos exemplos? Vamos começar de um exemplo sobre alinhamento, que foi o último que a gente viu. Bom, eu tenho aqui 3 pontos, 0, 8, 3, 1, 1 e Y. Ele fala que eles são colineares, ou seja, estão alinhados. Então, ó, vamos colocar aqui, ó, 0, 8, 3, 1, 1 Y. E enche de quem aqui agora? Bota quem? 1, 1, 1. Lembra como é que resolve isso? Como é que resolve? Você vai repetir a primeira coluna e a segunda. Ó, e igualar quanto? A 0. Por que igual a 0? Porque são colineares. E se são colineares, tem que ser 0. E para resolver, muito simples, só multiplicar aqui, ó, que vai dar 0. Aqui vai dar, multiplicando 8, multiplica 3. Voltando também, multiplica e troca o sinal, né? Lembra disso, né? Multiplica e troca o sinal. Aqui vai dar 0. 0? 0, 0, 0, 0, 0, 0. Cadê o Y? 0, 3, 1, 8, 1, Y. Olha a droga aqui, ó. Revisando, né? Aqui vai dar 0, 8, 3, Y. Voltando, 24, 0. E aqui, 1, né? Troca o sinal. Ó, já ia errando, esquecendo. Tá vendo como errar é fácil, simples? Esqueceu um detalhezinho, confundiu um número ali e já foi, errou. Tem que ter atenção para não errar. Ainda bem que eu não tinha terminado, hein? Vamos lá, pessoal, ó. Indo normal, aqui vai dar 0, aqui vai dar 8 e aqui vai dar 3y. E voltando, 24, né? Multiplicando, 24, troca o sinal porque tá voltando. Aqui vai dar 0 e aqui vai dar 1. Troca o sinal. Então, fazendo continha agora, 8 menos 1, 7 menos 24, menos 17, mais 3y igual a 0. Então, passando 17 para o outro lado, troca o sinal, y é 17 sobre 3, ó, letra C, 17 sobre 3. Tranquilo? Então,
Coloca o primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, enche de 1, repete a primeira coluna e a segunda, vai normal e quando voltar multiplicando, troca o sinal. Tranquilo, né? Vamos para a próxima. Tá acabando. Vamos ver esses 3 exemplos aqui agora. Bom, sendo A menos 1, 5, B, 2, 1 vértices consecutivos de um quadrado, o comprimento da diagonal desse quadrado é... Bom, aqui tem umas raízes, ó, que não saiu na impressão. Diagonal de quadrado é L raiz de 2. Isso é assunto de 9º ano. E também a gente viu no 2º ano, lá em geometria espacial. Então, essa é a fórmula. Só que quem é o lado? Não sei. Eu tenho um quadrado. Desculpa meu quadrado ser escroto, mas vocês entenderam o que é um quadrado. Eu tenho um lado A e tenho um lado B. Então, daqui para... Lado A não, desculpa. O vértice A e o vértice B. Então, daqui para cá, ó, tem uma distância? Tem, claro. Então, daqui para cá vai ser o meu lado. Então, vou calcular a distância de A para B, que vai dar o meu lado. Então, minha distância de A para B, que é igual ao meu lado, bota a fórmula da distância. X de B menos X de A ao quadrado. Y de B menos Y de A ao quadrado. Ó, que beleza. X de B, 2. X de A menos 1 ao quadrado. Cuidado para não errar o sinal. Y de B, 1, y de A, 5 ao quadrado. Não confunda, viu? X é o primeiro, y é o segundo. X, y, de A, de B. Aqui vai dar menos com menos mais, 3 ao quadrado, né? 2 mais 1, 3. 1 menos 5, menos 4 ao quadrado. Isso aqui já é conhecido da gente, né? 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 9 com 16, 25. Resposta 5. 5 é o lado de A para B, ou seja, o lado do quadrado. Mas eu não quero o lado, eu quero a diagonal. Voltando aqui agora, ó. Diagonal. Quem é o lado? 5 raiz de 2, ó. 5 raiz de 2. Letra E. Tranquilo? Então, o lado aqui é a distância entre os pontos A e B, que são vértices do quadrado. Vamos para o próximo? Considere um triângulo ABC e dê os pontos A e B, onde os pontos A e B representam as coordenadas dos seus vértices no plano cartesiano. Ou seja, esses pontos são os vértices do triângulo no ponto cartesiano, no plano cartesiano. Se M é o ponto médio do lado AB, então M está entre A e B. Lembrando que aqui vai formar um triângulo, né? Então, M está aqui, ó, no ponto médio. Então, qual é a distância? Então, a medida MC vale. Ou seja, ele quer daqui para cá. Pessoal, daqui para cá não tem uma distância? Tem. Então, ele quer a distância de M até C. Ele quer isso aqui. Mas, quem é M? Não sei. Ele não deu M. Mas ele deu A e B? Deu. Tá aqui, ó. A e B. Falou que M é o quê? Ponto médio. Então, fórmula de ponto médio. X médio, XA mais XB sobre 2. E Y médio, YA mais YB sobre 2. Então, X médio vai ser XA. Olha aqui. 2. XB, 10 sobre 2. 12 por 2, 6, ó. E o Y médio vai ser YA, 3, YB, 9 sobre 2, 12 por 2, 6. Ó, encontrei o ponto médio, ó. Quem é o X do ponto médio? 6 e o Y? 6 também. Mas eu não acabei, né? Porque ele quer a distância entre M e C. Então, fórmula da distância. X de C menos X de M ao quadrado, Y de C menos Y de M ao quadrado. Acabou, tem um tudo agora. Então, distância entre M e C vai ser... Quem é o X de C? Olha para o texto. 10. E o de M? 6, né? Aqui, ó. 6. Os dois. Ó. Mais Y de C. Olha para o texto. 3 e de M,
6 ao quadrado. Isso aqui vai dar 10 menos 6, 4 ao quadrado. 3 menos 6, menos 3. Menos 3 ao quadrado vai dar 9, né? 9 com 16, 25, resposta 5, ó. Respostinha bonitinha. Então, a resposta vai ser a letra C, que é o que a questão pediu, né? A distância entre M e C. Belezão? Vamos para a última? Bom, se você percebeu, a primeira a gente falou sobre distância. A segunda a gente falou sobre distância e ponto médio. E a terceira provavelmente vai ser do baricentro. Dado um triângulo com vértices 1, 3, 1 e menos 1, 3, o baricentro, ou seja, o ponto de encontro das medianas é... Lembra da forma do baricentro? X do baricentro, XA, XB, XC, sobre 3. É só olhar. Ah, Samuel, mas ele não deu A, B, C. Deu sim, é só você botar, pessoal. Ó. A, B e C. Então, quem é o X do A? 1, do B, 3, do C, menos 1, sobre 3. 1 com 3, 4. 4 menos 1, 3 sobre 3, 1. Ó, o X já foi, deu 1. E o Y? O Y do baricentro, YA, YB, YC, sobre 3. Então, Y do baricentro vai ser Y aqui primeiro, 1, o segundo, 1, e o terceiro, 3. Ó, 1, 3. Pessoal, você tá ligado aí, né? Y é o segundo termo do parêntese e o X é o primeiro. Sobre 3. Então, aqui vai dar 5, né? Em cima, 5 sobre 3. Logo, quem é o meu baricentro? Quem é o meu X? 1. E quem é o meu Y? 5 sobre 3, que vai dar letra D. Tranquilidade? Pois é, pessoal. Vamos ficar por aqui. Façam as atividades. Me perguntem. Deixe os comentários. Deixe o seu like se gostou. Compartilhe. Mostre para a avó, para o cachorro. Para todo mundo que você quiser. Em nome de Jesus. E voltamos na próxima aula. Até mais. Abraço.